Olá, bem-vindo ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvano e esse é o seu canal de explicações médicas. Pessoal, eu quero trazer hoje um tema da maior importância, um tema que eu tenho observado que as pessoas se perguntam bastante, as pessoas têm nos procurado com muita dúvida, que é falar sobre os testes de diagnóstico da Covid-19. Quais são os exames que estão disponíveis? Quem deve fazer exame? Quais são os tipos? Quais são as diferenças entre os exames? Eu quero lembrar a você que não se trata de uma aula de medicina, então a gente vai evitar ao máximo termos complicados, detalhamento técnico, que eu quero que você tenha uma boa ideia de um cenário que a gente vai passar a descrever. Antes disso, pessoal, eu quero com muita tristeza, com muita chateação, eu quero nos lembrar da importância nesse momento dessa pandemia. Nós passamos a amarga marca de 1 milhão de casos confirmados no Brasil. Na data de hoje, nós estamos no dia 19 de junho, 1.038.568 pacientes oficialmente confirmados. Só no estado de São Paulo, nós falamos de quase 180 mil pacientes. E aqui, pessoal, está o lado ainda mais triste, o lado mais cruel dessa pandemia. Nós estamos nos aproximando de bater a marca de 50 mil casos letais, ou seja, de 50 mil mortes confirmadas por SARS-CoV-2 no Brasil. E é bom falar, né, pessoal, oficialmente a gente tem mais de 520 mil pessoas recuperadas. Também quero fazer um comentário, pessoal, porque essas coisas vão mudando e nós falamos naquele vídeo o que a Covid faz em seu corpo, nós falamos muito sobre as ações da Covid no corpo, mas eu quero trazer algumas atualizações para vocês. Então eu quero falar um pouquinho das formas clínicas da doença. Eu quero começar, pessoal, falando da forma sintomática. Essa forma, pessoal, tem sido colocada em xeque hoje. Daí o pontinho de interrogação que nós colocamos aqui. Chegou-se a dizer nos meios acadêmicos de que até para cada 10 infectados a gente pudesse ter até 8 assintomáticos, ou seja, pessoas que contraem o vírus faz o seu ciclo no corpo da pessoa, a pessoa transmite durante um tempo, ou seja, faz parte ativa da cadeia de contaminação, mas não exibe sintomas. Segundo alerta da própria Organização Mundial de Saúde, um alerta recente, parece que isso não é tão verdadeiro assim, pessoal. Se houver formas assintomáticas, certamente não é na taxa, na frequência de 8 em 10, como se propalou inicialmente. A segunda forma clínica que eu quero destacar é uma forma que a gente chama de flu-like, em inglês é semelhante a um resfriado, ou quem sabe um resfriado forte. Então, sintomas de dor no corpo, dor nas articulações, indisposição, febre, perda do paladar, perda do olfato, mal-estar geral, congestão nasal, nariz entupido, espirros, tosses, aquela condição do nariz escorrendo que nós chamamos de rinorreia. Então, um quadro em tudo parecido com um resfriado comum, só que de uma intensidade muitas vezes um pouquinho mais forte. Uma forma que tem destacado, pessoal, que tem se apresentado e que acho que é legal a gente comentar é a forma neurológica, imitando algumas doenças neurológicas como o derrame cerebral, imitando doenças neurológicas inflamatórias, levando a casos de meningites. Isso é interessante da gente contar, inflamações específicas de nervos. Então são formas neurológicas. E é bom que se diga, pessoal, não são assim muitas vezes formas específicas, uma pode transitar para outra, pode começar de uma forma e em seguida caminhar para uma outra forma. Então não há um quadradinho estanque, não há um isolamento de uma determinada forma clínica, não. Há uma mútua transformação dessas formas clínicas. A forma pulmonar. Gente, a forma pulmonar é a forma clássica, não é a forma que a gente mais ouve, é a forma que dá o desconforto respiratório, é a forma que dá a insuficiência respiratória,
é a forma que exige a ventilação mecânica, é a forma que comumente desenvolve formas graves da doença e inclusive pessoas que vão a óbito. Então, forma pulmonar, forma muito importante. Quero destacar, pessoal, a forma cardíaca. Nós chegamos a falar disso da outra vez, mas parece que isso ainda se mostra atualmente mais importante, né? Inflamação do músculo cardíaco, entupimento de artérias do coração, levando a quadros de infarto. E essa forma, pessoal, é importante por dois aspectos. O primeiro é que ela pode representar morte súbita, ou seja, aquele paciente que está bem e tem ali uma parada cardíaca, que tem um desfecho desfavorável subitamente. E o outro aspecto importante é que no período de convalescença, ou seja, naquele período que o indivíduo está se recuperando, ele pode apresentar uma forma clínica dessa, uma forma clínica cardíaca. A forma respiratória já comentamos, né, pessoal? Ela agride ali, acomete o trato respiratório. Quero dizer também das formas especiais. Nós temos o acometimento de determinadas regiões. Eu citaria como exemplo os olhos, pessoal. Nós já dizíamos para vocês num vídeo anterior que os olhos são porta de entrada importante na contaminação desse vírus, mas também os olhos podem apresentar uma sintomatologia específica associada ou não a algum desse universo de sintomas, pessoal. Assim a gente pode ter, por exemplo, um quadro que imita uma conjuntivite, um quadro que imita uma hemorragia conjuntival, que são aqueles vasinhos que se rompem na superfície ocular. Na verdade, muitas vezes o paciente nem tem outro sintoma, e quando a gente vai investigar, na verdade se trata de um caso desse vírus. Muito bem, então pessoal, posto essa introdução, eu quero entrar nos testes diagnósticos para Covid-19 propriamente dito. Então eu separei aqui alguns, eu quero fazer comentários deles, eu quero trazer um texto mais simples possível, uma fala mais simples possível, para que você possa entender. Não podemos nos esquecer, pessoal, que primeiro, o teste diagnóstico faz parte de uma complementação. Só faz sentido nós pensarmos em um teste diagnóstico diante de uma suspeita clínica, e essa suspeita clínica deve ser feita por um médico. Então, a chegada dos exames, inclusive os exames mais facilmente disponíveis, eu vou falar deles, não dispensa a figura do médico, pessoal, não nos esqueçamos. O nome, inclusive, que a gente diz é exame complementar. Complementar a quê? Complementar a uma suspeita, complementar a uma hipótese de uma doença, no caso nosso da Covid-19, ou seja, da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, pessoal, o primeiro exame que vocês já devem ter ouvido falar é o suave nasal ou suave faríngeo. Deixa então eu te explicar o que é isso. Você já deve ter visto um mega cotonete que é profundamente introduzido numa das fossas nasais, ou seja, na cavidade do nariz, e ele tem que ir lá atrás, pessoal, e tocar a mucosa onde o vírus se localiza inicialmente, onde multiplica-se. Muita gente fica bem desconfortável vendo essa imagem, não é lá certamente a coisa mais confortável do mundo, é desconfortável realmente. Ou então você pode fazer também a coleta pela faringe, né? Ou seja, a garganta, vamos dizer assim, para você entender. Então, trabalha-se com esse material e dele se isola pedacinhos dos vírus, nós chamamos de fragmentos de RNA. Então isso me dá a certeza de que a pessoa tem o vírus, tá? Então esse exame, ele trabalha, pessoal, com a presença de fragmentos do vírus. O nome é RT-PCR para SARS-CoV-2. Esse é o nome do exame, ou simplesmente suave nasal ou faringe para Covid-19. Muito bem. Quem é que deve fazer esse exame, pessoal? Todo paciente que tem uma forma clínica ativa, né? Não adianta fazer logo no primeiro dia, porque no primeiro dia ainda não tem uma carga de vírus o bastante para conseguir pegar essa positividade, e se demorar para fazer, o vírus já foi embora ou já reduziu bastante a sua replicação. Nós aprendemos num dos vídeos anteriores que o vírus replica-se, depois ele é
dispersado, e o que fica muitas vezes é a atividade inflamatória descoordenada, que isso é um dos problemas da Covid, né? Então, mais ou menos, pessoal, entre o 5 e o 10º dia de doença, esse teste tem que ser feito. Antes e depois ele será negativo. Eu quero daqui a pouquinho falar sobre exame negativo, exame positivo, para a gente entender. Então, esse é o que nós chamamos de padrão ouro, ou seja, é aquele exame de maior certeza possível, né? Não existe nenhum exame de certeza absoluta em medicina, é o de maior certeza possível, tá? É um exame de SWAB para a pesquisa do SARS-CoV-2 pela técnica de RT, que é o nome, que é a abreviação de criptase reversa, pela técnica de PCR. Muito bem. Esse exame, pessoal, tem um problema, ele demora muito para sair, assim, em média de 5 dias para você ter o resultado disponível. Isso muitas vezes no momento de tomada de decisão clínica, afasta, não afasta, põe em quarentena, não põe em quarentena, é Covid, não é Covid, né? Toma esse ou aquele remédio, não toma. Muitas vezes a decisão clínica, ela depende desse exame. Então a gente enfrenta esse problema da demora dos exames. E aí nós temos, pessoal, em contrapartida a isso, nós temos os testes rápidos, né? Como o nome diz, é aquele exame, é aquele teste que em minutos você tem o resultado. Parece bom, né? Parece uau, a resolução dos problemas. Pessoal, teste rápido, nós temos duas modalidades. Os testes que buscam, ele é feito com sangue da ponta do dedo, normalmente, ou pode ser também da ponta da orelha, né? Como se fosse um teste de glicose para diabético, sabe aquele testezinho do açúcar do sangue que a gente faz com a picadinha na ponta do dedo? É muito parecido. E a fitinha do exame é muito parecido, para você entender, com o teste de gravidez. Então, parece na hora de colher com aquele teste do diabetes, e na hora de fazer parece com a fitinha da gravidez, aquela que aparece a barrinha, né? Uma barrinha, duas barrinhas, quando está positivo. Então ele tem duas técnicas, pessoal, medindo a presença de proteínas virais e medindo os anticorpos, né? O que são anticorpos, pessoal? São proteínas que o organismo fabrica para fazer frente, para organizar a defesa diante de uma bactéria, de um vírus, de um fungo, de um agente infeccioso qualquer. Então, quando eu meço os anticorpos, eu sei que o organismo fez uma defesa, ele fez um enfrentamento. E se ele fez o enfrentamento, logo havia aquele agente, né? No nosso caso aqui, o vírus da Covid-19. Pessoal, na verdade, esses testes eles não têm muita serventia. Essa que é a verdade, eu já vou mostrar para vocês por quê. Quando eles foram propostos, pareciam a primeira maravilha do mundo, né? Imaginem, um resultado que sai rápido, um resultado que eu pico a pontinha do dedo, boto uma gotinha lá e uau, já tem em minutos o resultado, sei se eu estou positivo, sei se eu estou negativo. O problema, pessoal, é que nem sempre quando ele dá positivo, trata-se da doença. E nem sempre quando ele dá negativo, trata-se da saúde, ou seja, da ausência da doença. E você já deve ter pensado aí rapidinho, então para que serve? E é isso mesmo, pessoal, ele tem uma serventia muito limitada, exatamente por isso. Talvez os testes rápidos, pessoal, sejam muito úteis para ações governamentais, quando nós queremos estudar uma área, tem muito caso num bairro, então vamos ver que medidas, que tipo de isolamento, como que eu vou identificar o foco, a fonte da infecção. Essas medidas assim pode ser que tenham alguma utilidade, mas para que o indivíduo, né, o sujeito vá lá individualmente, eu quero saber se estou positivo ou não estou positivo, é realmente muito pobre. E ainda, pessoal, vai aqui uma crítica, né? Esses exames são encontrados atualmente até em farmácias. Então, lembra que eu falei há pouco que o exame é complementar a uma hipótese? Imagina, eu vou lá, por meu conta e risco, no balcão da farmácia e digo, quero fazer um exame. Nenhum médico me examinou, nenhum médico formulou uma hipótese de que eu possa ter Covid, e aí o resultado vai ficar ainda mais inseguro. Então, realmente, os testes rápidos não atendem aquela proposta parecia maravilhosa que anunciaram ou que parecia ser no começo. E isso por causa desse quadrinho aqui, pessoal. Então, vamos parar um pouquinho, que é a nossa fala sobre os testes, e vamos olhar um pouquinho para esse quadrinho.
Aqui eu coloquei, pessoal, doença. E aqui eu coloquei teste. É de se imaginar, e qualquer exame ideal seria assim, é de imaginar que se eu tenho um agravo de saúde, se eu tenho uma doença, um teste que se serve para essa doença vai dar positivo. E se eu não tenho o agravo, aquele agravo ou aquela doença, um teste específico para ela vai dar negativo, né? Esse é um mundo encantado, um mundo cor-de-rosa que não existe, pessoal. Na prática, nós enfrentamos dois problemas, olha só. Então, se eu tenho a doença, sim, o teste deveria ser somente positivo. Porém, eu posso encontrar testes negativos, mas o indivíduo tendo a doença. Nós chamamos isso de falso negativo. Por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Eu deveria ter sempre o resultado negativo quando se tratasse de uma não doença, ou seja, de ausência daquela doença, não é? De ausência daquele problema, aquele agravo de saúde. Só que da mesma forma, como não se trata de um mundo cor-de-rosa, douradinho e maravilhoso, nós vamos encontrar falso positivo, pessoal. Isso é um problema. Então, falso negativo, quando o teste está negativo e a pessoa tem a doença, o indivíduo tem a doença. Falso positivo, quando o teste é positivo, mas o indivíduo não tem a doença. Nós chamamos, pessoal, de sensibilidade, a capacidade, a proeza, a habilidade do teste de ser positivo quando realmente tem doença. E nós chamamos de especificidade, a capacidade do teste de ser negativo quando não tem doença. Ou seja, quanto menos falso positivo, melhor a sensibilidade. Quanto menos falso negativo, melhor a especificidade. O ideal, pessoal, um exame ideal é aquele que tem sensibilidade elevada e especificidade elevada. Agora eu quero voltar nos testes rápidos. Segundo dados oficiais, pessoal, nos testes rápidos tem sensibilidade e especificidade em torno de 70%. E a gente acha que pode ser menos ainda. Ou seja, não dá segurança. É positivo? A pergunta continua, será que tem a doença? É negativa? A pergunta ainda continua, será que realmente não tem a doença? Então nós tendemos, pessoal, a esquecer isso aqui, ó. Nós tendemos a não levar em conta os testes, realmente eles são inseguros nos seus resultados. Para nós fecharmos essa fala de testes, pessoal, falta eu descrever para vocês os chamados testes sorológicos. Testes sorológicos, pessoal, são aqueles que envolvem a presença de anticorpos. E aí eu preciso dizer para você que basicamente é assim. Quando nós temos uma doença aguda, a primeira classe de anticorpos que nós fazemos contra essa doença chama-se IgM. É uma imunoglobulina, né? Então é uma classe de anticorpos, IgM. Quando aquela fase aguda passa, que o indivíduo se recupera, se ele ficar imune àquela doença, ou seja, se ele ficar com uma prontidão imunológica contra aquela doença, nós vamos dizer que ele faz uma hemoglobina, ou seja, um anticorpo do tipo IgG. Então, IgM, doença aguda, IgG, doença antiga. E eu posso ter IgG sem ter tido a doença aguda. Significa que eu tive o contato com a doença e desenvolvi uma imunidade. Então, pessoal, quando nós temos a doença aguda, nós teremos IgM positivo para a Covid-19. Então, quando eu obtenho, esse agora é feito de sangue, tem que colher o sangue lá no laboratório, também leva alguns dias para ficar pronto. Então, quando eu tenho IgM para SARS-CoV-2 positivo, eu sei que eu estou na fase aguda, na vigência da doença. Parece bom, né? Parece melhor que o outro. Realmente é melhor que os testes rápidos. O problema, pessoal, é que a gente tem descoberto que a IgM pode ficar prolongadamente positiva, o indivíduo já resolveu a sua doença, já passou da fase aguda e ainda continua produzindo IgM, ou seja, ele ele simula aquele momento agudo da doença. Esse é um problema, não é um problema tão sério, porque a gente compara com a clínica. Vamos sempre lembrar que alguém te examinou, foi feita uma hipótese de uma doença, foi feita uma suspeita e esse exame serve para completar,
para esclarecer essa suspeita. Então, esse não é um problema totalmente complicado de resolver, não. Então, grave que IgM significa doença aguda. Então, aqui nós temos, pessoal, vamos unir as informações. Doença aguda, quando eu estou na vigência da atividade do vírus no meu corpo. Eu vou ter o RT-PCR positivo, que faz pelo swab nasal ou faríngeo, e a IgM positiva. Quem é melhor? Esse, tá? Este aqui, pessoal, eu também tenho que esperar pelo menos 7 dias para dar tempo do organismo gerar os anticorpos, porque senão ele vai vir falso negativo, tá? Muito bem. Depois da doença curada, depois da coisa resolvida, nós temos a IgG. Pessoal, até umas 4 semanas atrás, se dizia nos meios acadêmicos que IgG tinha 2 significados. Primeiro, uma imunidade definitiva. Esse era o primeiro significado, né? E o segundo, que o sujeito não pegaria mais. Aliás, nem pegaria mais por ter imunidade definitiva. A gente já está colocando em xeque essa propositura, pessoal. Cepas diversas de vírus têm aparecido, inclusive no nosso meio, e parece que é possível ter infecções cruzadas, ou seja, o indivíduo teve o Covid por uma cepa, e isso pode ainda manter uma possibilidade dele ter Covid por outra cepa. E qual é a importância disso, pessoal? A importância é um movimento que a gente começa a perceber nas pessoas. Isso aqui é um alerta que eu quero trazer para você. Eu começo a ficar mais relaxado, eu começo a ficar menos cuidadoso dos meus cuidados, porque eu digo assim, já peguei, agora eu estou de boa, não pego mais. Gente, alerta, isto não é verdade. Além disso, pessoal, tem 2 probleminhas que eu coloquei aqui embaixo, que é a chamada recidiva, quando o indivíduo manifesta novamente um reacendimento dos sintomas. Isso existe, né? Então seria uma segunda onda clínica, não confunda com aquela segunda onda viral que está se discutindo hoje, que lá na China surgiu bastante casos agora. Em Pequim, você deve estar acompanhando, nós vamos fazer uma aula só sobre isso para discutirmos sobre esse aspecto. Aqui é a segunda onda clínica, então é aquele sujeito que está melhorando e volta a ter os seus sintomas novamente, mostrando aí uma reativação dessa condição. E fica a pergunta se seria possível uma recontaminação, não é, pessoal? Finalmente eu quero falar para você de um terceiro tipo de imunoglobulina, do terceiro tipo de anticorpos, que são os anticorpos IgA. Pessoal, IgA se parece muito com IgM, é também uma imunoglobulina, é um anticorpo de fase aguda, só que ele está muito ligado à mucosa, então ele faz defesa da mucosa respiratória, ele está sempre presente em mucosas, pode ser um recurso também para a gente lançar a mão no diagnóstico, tá? Normalmente se usa IgM e IgG. Normalmente quando se pede, já se pede esse casalzinho, né? Já pede essa dupla e a gente raciocina a partir do que vier aí do que vier de positivo. Então, pessoal, uma questão que eu quero abrir aqui, encerrando esse nosso vídeo, é quem deve fazer o exame. Então você lembra que nós falamos há pouco que o exame serve-se como uma complementação a partir de uma suspeita clínica. Então faz-se uma suspeita a partir dos sintomas, a partir daquilo que o indivíduo está sentindo, e o exame serve para complementar, para confirmar ou afastar essa hipótese. Então, em primeiro lugar, quem deve fazer o exame é quem tem sintomas, tá, pessoal? Quem tem sintomas. Essa condição da gente correr a todo momento, eu quero ver se eu estou positivo, eu quero ver se eu contraí, eu quero ver se eu tenho problemas, isso tem uma finalidade, isso tem uma funcionalidade muito pequena, pessoal. Eu gostaria de te estimular a não fazer isso. Uma condição que, mesmo assintomático, mesmo sem sintoma, a gente pode levar como exceção essa regra, é aquela condição do contato, né? Então, o indivíduo é contactante de alguém que positivou, é interessante fazer o exame para saber se tem ou não tem o vírus, para medidas de contenção, para medidas de isolamento, né, pessoal? Porém, aquela condição de fazer o exame aleatoriamente para saber se está positivo ou não, realmente é muito limitado.
É isso aí, pessoal. Eu espero ter trazido uma luz para vocês. Eu espero ter trazido uma orientação que seja útil acerca dessa enormidade de exames que tem hoje. Fala-se muita coisa, né? E eu queria que você tivesse uma boa noção a respeito disso. É isso aí, pessoal. Vamos nos falando. Logo mais tem vídeo novo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de ativar o sininho. Se foi legal, dá uma curtida aí, encaminha para os seus amigos, porque a gente precisa disseminar a boa informação médica. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.